Ok, vestibulando, estamos aqui de volta com nossos aulões do professor Luiz Carlos. Hoje aula de física aqui comigo, professor Luiz Carlos, né? Estamos vendo aí essa parte de dinâmica da segunda lei de Newton, ok? Vimos no primeiro bloco a parte aí teórica e vamos estudar um pouco agora a parte de cálculo. Lembrando aí, tá aí na telinha, ó, mais de 700 aulas gratuitas na internet, tá certo? É só acessar aí o meu blog, ó, o blog do professor Luiz Carlos. Você tem aula lá para o Enem, correção de prova do Enem, aulas particulares, português, física, todas as disciplinas para o Enem, para o vestibular da UFRN, ok? São mais de 700 aulas, você escolhe lá um dos nossos amigos, tá certo? Tem aulas comigo e aula com alguns dos melhores professores aqui da cidade do Natal. Lembrando também que quem não tem TV a cabo pode assistir essa aula na TV, né? Essa aula da TV, você pode assistir também ao vivo pela internet, tá aí, ó. É só acessar aí TV União de Natal, né, .tv.br, vários alunos aqui acompanhando aqui pela internet, mandando aqui recados, perguntas, né, pelo Twitter também, nosso Twitter do professor Luiz Carlos, prof. Luiz Carlos, @prof. Luiz Carlos, Luiz com S, né? Então vocês podem acessar aí também nosso Twitter e entrar em contato. E lembrando também que nós vamos até o último dia do vestibular aqui na UFRN. Faz alguns meses que a gente começou essa aula, eu não estava presente porque estava no processo eleitoral, todos sabem que eu sou vereador aqui na cidade do Natal, e durante a eleição eu não pude participar, estavam só aqui alguns dos melhores professores de Natal, meus colegas, né, os super amigos do professor Luiz Carlos, que deu aula aí, né, deram aula aí para vocês, ok? Mas terminou a eleição, nós estamos aqui, né, ainda como vereador de Natal, não tivemos êxito, ficamos aí na primeira suplência, mas a luta continua. E voltamos aqui para o batente e vamos estar aqui não só comigo, mas todos sábado e domingo à noite, aulas comigo, professor Luiz Carlos, e com alguns dos melhores professores aqui da cidade do Natal. Beleza? Vamos voltar aí para a telinha, acompanha aí. Lembrando aí que nós agradecemos aí pelo mais de 1.200.000 acessos às nossas aulas. Ultrapassamos 1.200.000 acessos às nossas aulas. A gente agradece aí pela confiança no nosso trabalho, ok? Vamos para a questão. Os corpos A e B são puxados para cima com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado por meio da força conforme o esquema a seguir. Aí colocou aí o esquema, ó. Tá aí o corpo A, o corpo B, tá certo? Subiu com a força F aí. Essa força F é quem está puxando esses corpos A e B. Podia ser um motor, por exemplo, tá ligado aí um cabo, um motor que está puxando, ou uma pessoa puxando, porque nós sabemos que se não tivesse essa força F, A e B cairiam, ok? Iam cair, porque eles estão aí no ar, ele cairia devido à força com que a Terra puxaria eles, tá? A força peso, ok? Mas ele, voltando lá ao problema, vamos reler. Os corpos A e B são puxados para cima, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, por meio da força conforme o esquema que vocês viram há pouco. Sendo a massa de A 4 kg, a massa de B 3 kg e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a força F e a de tração na corda que une os corpos A e B tem módulo em. Então ele quer saber o valor da força F e a tração da corda. Então tá aí, ó, esses dois corpos A e B de massa A, voltando lá, a massa de A é 4 kg, ó, a massa de B é 3 kg, tá certo? Estão subindo com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber o valor dessa força F para isso ocorrer e o valor da tração aqui, ó, no fio, né? O valor da tração no fio, ó. Já que tem o fio ligando A e B, esse fio aqui tem uma força, porque se fosse uma linha, torava, né? Para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Se você tem um caminhão puxando um carro que quebrou, se você puxar com a linha, quando o caminhão sair, ele não puxa o carro, a linha tora. Tem que botar uma corda ou uma corrente para segurar a grossa. Então é sinal que existe uma tração, uma força naquela corda. Então no mesmo caso, voltando aí para o problema, ó, para a questão, ele quer saber o valor dessa força F que está fazendo esses corpos subir e também quer saber a tração aqui entre A e B. Então, um problema bem simples que cai na segunda lei de Newton. A fórmula é bem conhecida de vocês em sala de aula. Força resultante é massa vezes aceleração. Quais são as forças que eu vou ter aí? As forças que eu vou ter, voltando, ó, eu vou ter a força F, que é para cima, no sentido do movimento, tá certo? Vou ter o peso de A, tá? Tá aqui o peso de A e o peso de B, porque A e B, se eu soltar, eles caem.
Então tem o peso de A e tem o peso de B que está sendo contrário ao movimento, por isso que ficou menos, ó. Menos peso de A, menos peso de B. Ok? Porque a força está subindo, o peso de A e de B é descendo, é a Terra puxando ele. Então ficou negativo porque é contrário. Então aplica a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quem são as forças resultantes? A força F, positiva porque está subindo. O peso de A e o peso de B são as duas forças que estão dificultando aqui você levantar. Ó. Então o peso de A e o peso de B está contrário ao movimento. O movimento está subindo, tá? E o peso de A e o peso de B está atrapalhando. Então vai ficar mais F menos peso de A menos peso de B. Tá aí as forças, ó. Mais F menos peso de A menos peso de B. A massa é a soma de todas as massas, massa de A mais massa de B, tá? Se tivesse C, seria massa de A mais massa de B mais massa de C, vezes a aceleração. A massa de A é 4, a massa de B é 3, a aceleração ele deu é 2. Se a massa de A é 4, o peso é 40. Se a massa de B é 3, o peso é 30. Olha para cá, para cá, para cá. Não confunda massa com peso. Quando você vai na balança, aquilo que você foi lá na balança e mediu, o número que aparece lá não é o seu peso, é a sua massa. Então se você vai lá na balança e aparece lá 75 kg, ali não é o seu peso, é a sua massa, é a sua quantidade de matéria. O peso você vai pegar 75 e multiplicar por 10, aí, que é a aceleração da gravidade, que é em torno de 9,810. Aí se você quiser saber o peso, você vai pegar o valor que tem na balança e multiplica por 10. No caso, se você tem 75 kg, se a balança a sua massa foi 75 kg, o seu peso vai ser 75 vezes 10, vai ser 750. Ora, se os corpos, volta aí Amarildo, voltando aí a questão, se os corpos têm aí massa 4 e massa 3, então o peso de A, se a massa é 3 kg, o peso de B vai ser 30, se a massa de A é 4 kg, o peso vai ser 40. Aí é só fazer as continhas aí, somar, subtrair, que você vai achar o valor da força F. E a tração? A tração, ele quer saber a tração aqui, ó. Quanto é que vale essa tração? Então eu vou substituir, ele quer saber quanto é que vale essa tração no fio, que eu mostrei que se o fio for pequeno, corta. Então existe uma força, então, que a gente chama de tração, ele quer a tração aqui. Então eu vou isolar o corpo B. Isolando o corpo B, eu vou ter a tração que está subindo ele para cima e vou ter que outra força, a força peso para baixo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar a tração menos a força peso. A tração que é quem está levantando o corpo B e a força peso de B, que ele está indo para cima, é contrária ao movimento. Então a gente coloca aí o sinal de menos, ok? Menos peso de B. Tá? Massa de B, porque eu isolei o corpo B, vezes a aceleração. A massa de B é 3, a aceleração é 2. Se a massa de B é 3, o peso é 30, que é 3 vezes 10, 30. É só fazer a operação, a tração vai dar 36. Então a tração aqui nessa corda, ó, se ele quer saber a tração nessa corda, eu isolo o corpo B, vai ter a tração para cima, que está levando o B, e o peso de B para baixo. Por isso que a força resultante ficou mais tração, menos peso de B. Ok? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então a questãozinha aí, como eu disse, o primeiro bloco nós fizemos muitas questões teóricas, tá certo? Agora no segundo bloco nós estamos aqui fazendo para vocês umas questões com cálculo. Vamos aí para a telinha para a próxima questão. Acompanha aí. Uma força de intensidade de 30 newtons puxa os corpos A e B sobre um plano inclinado de atrito desprezível, sem atrito. As massas dos corpos são massa de A 2, massa de B 3. E a aceleração da gravidade vale 10. Nessas condições, a tração no fio que une A e B vale em newton. Então, muito parecido com o problema anterior. Qual é a diferença? Acompanhe aí na telinha. Que no problema anterior os dois corpos estavam subindo na vertical. Então eu tive F menos o peso de A menos o peso de B, ó. F menos o peso de A, ó, menos o peso de B, tá certo? Agora eles não estão na vertical. Nesse problema eles estão como? Ó, o novo problema que a gente vai, eles estão no plano inclinado. Então o que é que a gente vai ver? As forças que vai existir aí, ó, vai ser F e vai ser não o peso de B e o peso de A, mas o Px de A e o Px de B, que se está no plano inclinado é uma parcela na força peso. É melhor, como eu disse,
ó, para cá, para cá, para cá, é mais fácil você levar de um andar para outro um carrinho, você empurrando ele numa rampa, então a força-peso é menor, do que levando ele subindo numa escada na vertical, que o peso é maior. Então na rampa vai ser menos o Px de A e menos o Px de B. Então nós, voltando aí o problema, ó, nós temos aí a força F, tá certo? E vamos ter a força resultante, aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem vai ser a força resultante? F menos Px de A menos Px de B. Por que Px? Porque estão em plano inclinado, não é o peso de B, não é F menos peso de B menos peso de A. Na questão passada, ó, eles estavam, ó, só voltando aí, ó, eles estavam na vertical, então foi F menos o peso de A menos o peso de B, ó, todo o peso, tá certo? Porque eles estavam, ó, suspensos aqui, estavam na vertical. Agora não, eles estão no plano inclinado. Então no plano inclinado vai ser F menos peso de A menos peso de B? Não, só uma parcela do peso. Então vai ser F, ó, menos Px de A menos Px de B. A massa é a soma dos dois, tá? A e B, massa de A mais massa de B. Se tivesse C, seria massa de A mais massa de B mais massa de C, vezes a aceleração. Então a força ele deu 30, o peso de A, como ele está no plano inclinado, a gente vai multiplicar o peso de A vezes o seno. O B, como está no plano inclinado, vai ser o peso de B vezes o seno. Vocês viram isso em sala de aula. E a massa de A é 2, a massa de B é 3 vezes a aceleração. Então, se a massa de A é 2, o peso é 20, peso de A é 20, peso de B, se a massa é 3, o peso é 30, é como eu disse, vai para cá, para cá, para cá. Se você vai na balança, pesou lá 70 quilos, ali é a sua massa. O seu peso é 70 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, é 700 newton. Então, se na balança você colocou lá, deu 40 quilogramas, ali é a massa, é a quantidade de matéria. Se você quiser saber o peso com que a Terra puxa aquele corpo, vai ser 40 quilogramas vezes G, que é 9,810, que dá 400 newton. Peso é uma força, é uma grandeza vetorial, por isso que o peso é sempre aí vertical e para baixo, tá certo? A direção vertical, o sentido para baixo. Então, se a sua massa for 75 kg na balança, quanto é que você pesa? 75 vezes 10. Você vai pesar 750 newtons, tá? Newton, em homenagem ao grande Isaac Newton, tá? Então, peso é a massa da balança vezes 10, é a força com que a Terra lhe puxa. Então, fazendo aí as continhas direitinho, você vai voltando aí, ó, tá? Só voltando à questão. Ficou F menos P de x de B menos P de x de A, tá certo? Porque está em plano inclinado, ó, o ângulo aqui é 30 graus, então entrou aí o 30 graus. Aí a gente resolve essas continhas, vai dar aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, vestibulando? Lembrando aí, ó, que os nossos alunos do professor Luiz Carlos, todo final de semana aqui, na TV União, quando chegar mais perto nós vamos estar todas as noites, são mais de 700 aulas gratuitas aí, ó, no nosso blog, profluiscarlos.blogspot.com. A gente agradece pela confiança e os mais de 1.200.000 acessos, ok? Ó, para cá, vestibulando. Nós vamos fazer outra questão, mas antes disso, eu gostaria que vocês olhassem aí, no caso, o nosso vai aparecer aí também, porque muitos alunos fazem essas aulas faz uns 10 anos que nós oferecemos essas aulas aqui, em parceria com a TV União, não colocamos mais, porque realmente tudo é custo, mas a gente agradece aqui também a parceria da TV União, né, que dá um super desconto para a gente estar todo ano aqui, né, com vocês aqui, tá certo? Porque tudo tem seu custo, a gente tem que pagar uma parte, então a gente agradece a parceria aí, Manel, de Vilma, que sempre abre espaço aí na TV União para todos os eventos, todo ano nós estamos aqui. E vai aparecer aí na telinha a internet, porque muitos alunos não têm a TV a cabo, e faz uns 3 anos que a gente também disponibilizou isso pela internet, que o aluno pode assistir as aulas da TV ao vivo pela internet. Então também aí na internet, agora a turma está assistindo aí em casa, é só acessar esse site, tá, pela internet. E as aulas gravadas, você não assiste ao vivo, não vai entrar nesse site. As aulas que já estão lá disponibilizadas, vai aparecer aí, estão no nosso blog. São 700 aulas,
e essas que nós estamos dando hoje, nós vamos colocar para vocês também, dentro de mais alguns dias, vamos chegar aí a mais de 800 aulas gratuitas. Aí as aulas que já estão gravadas, você assiste aí qualquer horário, sábado, domingo de manhã, segunda, quarta à noite, quinta pela manhã, sexta à tarde, é só acessar nosso blog que tem mais de 700 aulas. E aos sábados e domingo à noite, você assiste a partir das 8h30, no sábado às 20h30 e no domingo às 20 horas você assiste no site que vai aparecer aí de novo, ó, você acessa o site e assiste ao vivo pela internet. Quem não tiver TV a cabo, ou como desse feriadão, tem muita gente aí na praia que está aí nos acompanhando pela internet. Esse site aí são para as aulas ao vivo nos sábados e domingos que nós estamos passando. E quando chegar mais perto do vestibular, nós vamos ter aulas aí toda noite, como vocês sabem. E vamos até o último dia do vestibular. Ok? Vamos para a próxima questão. Acompanha aí, ó. Os corpos A e B têm massas 3m e 2m. O peso C, pendurado na corda, considere sem massa e inextensível a corda, tem massa M. Supondo que A e B deslizem sem atrito sobre o plano horizontal, a massa da rodando é desprezível e a aceleração da gravidade é G. Calcular as intensidades da aceleração do corpo C e da reação de B sobre A. Então vamos reler a questão. Os corpos A e B têm massas 3m e 2m. O peso de C, pendurado na corda, tem massa M. Supondo que A e B deslizem sem atrito sobre o plano horizontal e a massa da rodona desprezível e a aceleração da gravidade é G, calcular, aí vem letra A, aceleração do corpo C e a reação de B sobre A. Tá aí a questão, ó, ok? Eu tenho um corpo C aqui, ó, suspenso, tenho A e B. Aí você pergunta, professor Luiz Carlos, e esse corpo C, que é menorzinho, ele vai levar A e B? Ele consegue arrastar A e B? Consegue sim, porque ele diz que é sem atrito. Na prática, no dia a dia, tem atrito, ele poderia descer ou não, dependeria do valor da massa de C, do peso aí da massa de C e da força de atrito que agiria em A e B. Mas como ele disse que é sem atrito, aqui A podia ter 200 kg, B podia ter 300 kg, A podia ter 200 kg e C podia ter 2 kg. Ele ia descer porque está sem atrito. Então não importa se A tem 300 kg, se B tem 200 kg, se C só tem 2 kg. Vai descer porque é sem atrito. Se for com atrito, a gente vai fazer uma outra aula sobre isso, mas já tem aulas aí com atrito, nessas 700 aulas aí no nosso blog. Mas a gente vai fazer aqui, revisar aulas com atrito, aí a gente tinha que calcular a força de atrito em B, a força de atrito em A, para ver se o corpo C, se o peso de C fosse maior do que eles desceriam, se não, permanecem em repouso. Aí a gente vai ver em outra situação, mas aqui como é sem atrito, eles vão sempre descer, vai para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Por que eu frisei isso? Porque às vezes as questões do Enem, elas não vêm com esses cálculos todos, que hoje a primeira parte da aula aqui foi só teórica e a segunda parte foi com cálculo, tá? Então, às vezes no Enem vem muita teoria, vem muitas pegadinhas dessa e termina a pessoa achando que não desce. Por isso que a gente enfatizou para você entender a parte da física, ok? Volta aí para a telinha aí, para a questão. Então tá aí A e B e C suspenso. Então o que é que eu vou aplicar? A fórmula é força resultante, a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Hoje nós estamos aplicando aí o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Ora, quem é a massa? Como tem A, B e C, vai ser a soma dos três, A, B e C. Nas questões passadas, só tinha A e B, então só foi massa de A mais massa de B. Como aqui tem A, B e C, então vai ser massa de A mais massa de B mais massa de C, ok? Vezes a aceleração. E quem é a força resultante? Observe que a única força que vai atuar aqui é quem? O C não está aqui suspenso, ou como se diz, empendurado, então a única força que vai existir aqui é o peso de C. Se a única força que vai existir é o peso de C, então quem vai ser a força resultante? O peso de C, tá certo? Então, lembre-se, caiu problemas desse aqui, ó, eu vou aplicar aqui a equação.
força resultante, massa vezes aceleração. A massa é a total, soma todas as massas. Nesse caso tem A, B e C, vai ser massa de A mais massa de B mais massa de C. Se só tivesse A e B, seria só massa de A mais massa de B. E a força resultante, como não tem atrito, e no problema lá, ó, A e B estão na horizontal, o peso aí está, né, nesse caso sendo anulado pela força normal, então só vai ter aí o único peso que está suspenso é o peso de C. Então a força resultante não vai entrar A e B, porque A e B estão apoiados na horizontal. Então o peso dele aqui está sendo anulado aqui, né, pela normal, tá certo? Ok? De tal forma que só vai entrar o peso de C, porque ele é o único que está suspenso. Então a única força aqui que vai aparecer é o peso de C. Então eu botei aqui, quem é a força resultante? Peso de C. Peso de C é a massa de C, que é M vezes G. Massa de A é 3M, massa de B ele deu 2M, massa de C é M. Substituir, corta o M aí, tá certo? Com M, A vai ser igual a G sobre 6. Então a aceleração que ele perguntou, tá certo? Foi exatamente quem? A aceleração. A aceleração do corpo C. Na verdade, a gente acha a aceleração de todos os corpos. Como eles estão presos, todos vão estar com a mesma aceleração. Então a aceleração vai ser G sobre 6. Se G for 10, vai ser 10 dividido por C. Aí ele pediu também, ó, a reação de B sobre A. Ele pediu também a força de B sobre A. Presta atenção. Quem está puxando aqui é C. É o peso de C que está puxando. Aí a corda está ligada a A e puxa A. Aí A empurra B, tá certo? Então se A empurra B, vai ter aí a força que A faz em B e a reação que B faz em A. Aquela mesma história, para cá, para cá, para cá. Se eu dou um murro na parede, a ação é o meu murro na parede. Pode até quebrar a parede, ainda mais eu que sou forte. Mas a reação vai ser o quê? Vai ser a parede e na sua mão, por isso que dói. Porque se só tivesse a ação, você ia quebrar a parede e não ia doer sua mão, não ia ter reação. Então lembre-se que a toda a ação foi na parede e corresponde à reação. A reação foi na sua mão. E elas sempre atuam em sentidos contrários. A ação foi para lá na parede, a reação veio para cá na sua mão. E ação e reação não se anulam, lembre-se disso, vestibular. Porque atuam, por que não se anulam, professor Luiz Carlos? A força de ação e reação não se anula, porque se a ação foi na parede, a reação foi na sua mão, então são corpos distintos, então não se anulam, ok? Então ele quer exatamente isso, ó. Volta aí ao problema, por favor. Se C está caindo, porque está suspenso, está empendurado, como se diz, ele arrasta A e arrasta B, porque é sem atrito, qualquer peso ele leva. Aí A empurra B e B empurra A. É ação, reação. Ele quer saber a força de ação e reação. Então, como ele quer a reação de A ou de B, eu tenho que substituir A ou B. Eu substituí B, ó. Substituindo B, aí eu vou aplicar a mesma fórmula, ó. Tá? Quais são vou aplicar a mesma fórmula. Tem o peso e a normal, que se anula, tá? Lembre-se, peso e normal não são ação e reação. A reação da força peso no corpo B está lá no centro da Terra. Peso e normal não formam par de ação e reação, elas se anulam. Então, o que é que acontece? Quem é que está empurrando o B? Quem está empurrando o B não é A, então a única força que vai atuar aqui em B é A empurrando o B. Aí eu aplico a fórmula, força resultante é massa de B vezes aceleração. Aplicando a fórmula, ó, força resultante, massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton, eu sempre coloco essa fórmula aí, força resultante, massa vezes aceleração, tá certo? E quem é? A força de A em B ou de B em A, tanto faz, é o que eu quero. Como eu substituí B, a massa de B vezes a aceleração. Aceleração nós achamos que é G sobre 6, aí é só substituir. Corto 2 com 6, vai dar 3 mg sobre 3. Se ele tivesse dado a massa e o G, 10, eu substituía e achava o valor. Então, ó, força resultante é massa vezes aceleração. A força em B vai ser a massa de B vezes a aceleração. É só substituir. Ok? Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, caindo essas questõezinhas aí, você lembre-se de olhar exatamente qual o melhor caminho. E qual é o melhor caminho? Eu coloco a fórmula, força resultante, massa vezes aceleração, tá certo? E substituo a massa. Se eu isolar o corpo B, eu só vou botar a massa de B.